Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reagir à história de Silent Hill 2, por dentro da história, lá do canal do Sadmin, que foi pedido pra mim por um inscrito aqui do canal, o Pepper, Sr. Pepper. Ele tem um nome grandão, mas é o Pepper. Muito obrigado pela recomendação. Ele tá sempre presente aqui, comentando nos vídeos, né? Então, muito obrigado. Demorei um pouquinho, mas eu trouxe, tá bom? Então, gente, se inscreve no canal, recomende alguma coisa, playlist de reacts de história aqui em cima no card, tá bom? Deem uma olhadinha, tem história de cartoon, de filme, de série, de jogo, de muitas coisas lá e deixa a sua recomendação, tá bom? Se inscreve no canal, como eu falei, que é muito importante, rumo a 4K de inscritos, tá? Produtos de anime, ofertasmonstro.com, Nanda 10, mangás, HQs e novos com o meu link da Amazon, live todos os dias na Bigo e me segue no meu Instagram, @NandaYT oficial, ok? Bora! Nunca vi esse canal do Sadman, mas eu espero que o resumo esteja bom. Aqui outra vez, e hoje é dia de ir por dentro da história, e o jogo que eu escolhi pra vocês é essa obra-prima da Konami, que é adorada por muitos e também é tida como o melhor jogo da franquia Silent Hill. Eu estou falando de Silent Hill 2, e eu vou contar toda a história do jogo nesse A única coisa que eu sei de Silent Hill é que eu já vi um filme de terror disso. vídeo, falando desde os personagens, explicando a simbologia por trás dos monstros, falando das curiosidades e dos finais do jogo, semelhante ao que eu fiz com Silent Hill Homecoming. E por falar em finais, todos eles serão comentados aqui, com ênfase em um que é considerado por muitos, inclusive por mim, como o verdadeiro final do jogo. Antes de iniciar o vídeo, eu quero que vocês saibam que nesse vídeo vai rolar muito spoiler em relação ao jogo, então se você assistir, vai assistir sabendo disso. Então senta aí que o vídeo vai ser um pouco demorado, mas vai ser bem informativo. Ao término do vídeo, não esqueça de avaliar e comentar caso tenha gostado, então bora lá. Bom, como eu não sei jogar, então eu não faço a mínima ideia do que se trata, como é que é. Eu sei que eu acho que é de morto-vivo, tipo Resident Evil, né? Eu sei que tem um jogo que parece com alguma coisa assim, mas eu nem tenho certeza. Silent Hill 2 começa com o protagonista James Sutherland em um banheiro público, pensando sobre uma carta que ele havia recebido, e a carta tinha a seguinte mensagem: nos meus sonhos mais inquietos eu vejo aquela cidade, Silent Hill. Você me prometeu que iria levar algum dia lá, mas nunca o fez. Bem, eu estou lá sozinho agora, em nosso lugar especial, esperando por você. Essa carta que James recebeu tinha como remetente Mary, que era sua esposa. Ele acha isso ridículo, pois Mary havia morrido de uma doença grave há 3 anos atrás. James se questiona sobre o motivo dele estar indo para Silent Hill e se pergunta se Mary realmente poderia estar na cidade. Então ele começa sua busca. Depois de andar um pouco, ele vê que o caminho que dá para a cidade de Silent Hill está bloqueado, então ele tenta uma rota alternativa. E nessa rota alternativa ele passa por um cemitério e conhece Angela Orozco. Ele pergunta a direção da cidade a ela. Angela aconselha que ele não vá para Silent Hill e que lá é muito perigoso. Ela também diz que está procurando por sua mãe, seu pai e seu irmão, e pergunta a James quem ele procura. James diz que procura por uma pessoa que ele daria tudo para ficar junto novamente. Dito isso, James segue em direção a Silent Hill, e assim que ele entra na cidade ele encontra o rádio e seu primeiro inimigo. Depois de matar esse inimigo, o rádio começa a transmitir uma voz com um ruído. Mais lá na frente eu volto a falar desse rádio, com essa voz. Na carta que James recebeu, Mary diz que espera ele em um lugar especial, de ambos. James não entende isso porque considera que toda a cidade era seu lugar especial, então ele vai atrás dos prováveis lugares que poderiam ser considerados especiais por eles. O primeiro lugar que ele pretende ir é o parque no lago, mas para isso ele deve passar por outros locais. Toda a cidade está com ruas quebradas, o que impede o acesso direto, e ele tenta atravessar através de um apartamento. O nome do apartamento é Woodside. Dentro desse apartamento, ele se depara com um ser muito esquisito, com uma pirâmide na cabeça, e na hora que ele encontra esse monstro, ele parece estar violentando outros dois. James, pressentindo o perigo, dispara contra ele e o monstro cabeça de pirâmide vai embora. James finalmente consegue sair do apartamento através de um vão que liga a um apartamento vizinho. Em um desses quartos, ele encontra um cadáver dentro da geladeira, e no banheiro encontra um homem vomitando, e o nome desse cara é Ed. Ed diz que não matou o cara na geladeira e que está procurando algo na cidade, e aconselha que James tenha cuidado, pois a cidade está cheia de criaturas estranhas. No prédio ao lado, James encontra Angela novamente. Dessa vez eles se apresentam
e ela está deitada no chão diante de um espelho segurando uma faca. Ela parece pensar em suicídio. James tenta convencê-la a não fazer isso, que sempre existe um outro caminho. Angela se recompõe e pergunta se ele conseguiu encontrar a pessoa que ele procurava. Ele responde que não, e mostra a foto de Mary pra ela. E diz que ela morreu há 3 anos e que nem ele mesmo sabe por que ele tá procurando Mary. Ele tenta convencer Angela que ele não tá maluco e pergunta a ela se ela encontrou sua mãe e se ela morava nesse apartamento. Angela fica meio relutante e diz que não sabe. Por fim, James pede a faca a Angela, porque ela pode se machucar com aquilo. Angela concorda e ao se aproximar para pegar a faca, ela ameaça James, tipo com um mecanismo de defesa. Ela se sente ameaçada por James por algum motivo. Ela acaba percebendo o que está fazendo, coloca a faca em cima da mesa e vai embora. Essa faca é um item importantíssimo do jogo, lá no final vocês vão saber por quê. Depois de andar pelo apartamento inteiro, você vê novamente Pirâmide Red estuprando outro monstro. Aqui é onde acontece a primeira luta entre os dois. Depois de derrotar o monstro, James ganha acesso à parte de trás do apartamento e encontra Laura. Tem uma parte antes de encontrar o cabeça de pirâmide pela primeira vez, onde James olha uma chave no chão e alguém pisa na mão dele e chuta a chave para longe. A criança que faz isso era Laura. James pergunta a Laura que carta é essa que ela tá lendo. Ela responde que não é da conta dele, já que ele definitivamente não gosta de Mary. Ela desce o muro e vai embora. Ele fica intrigado pelo fato de Laura conhecer sua esposa. Depois desse mini diálogo aí, James continua seu rumo ao parque e lá encontra Maria, uma mulher exatamente igual a Mary, e que segundo James poderia ser facilmente vista como sua irmã gêmea. A grande diferença entre as duas é que Mary era mais recatada, enquanto Maria era mais sensual, usa roupas mais provocantes, tem o cabelo pintado nas pontas e uma tatuagem na cintura. Maria meio que se insinua a James, pedindo que ele a toque para ver o quanto ela é quente, dizendo que ela não é um fantasma e tal. James diz que procura sua falecida esposa na cidade, já que ele recebeu uma carta dela dizendo que ela esperava ele no lugar especial deles. Ele achou que pudesse ir ao parque, mas não era. Então Maria perguntou se esse era o único lugar especial deles. James lembra do Lakeview Hotel e resolve ir pra lá. Maria se junta a James, dizendo que ela não quer ficar sozinha naquele lugar e a cidade está cheia de monstros, então James aceita ela e ambos vão... Primeiramente, se eu recebesse a carta do meu marido morto, eu ia pra igreja. Segundo, se eu visse uma mulher igual a minha esposa, eu corria. Em terceiro, se eu via um monstro estrupando outro monstro com a cabeça de triângulo, explorar a cidade juntos. Após uma breve exploração no cenário, James e Maria olham Laura entrando em um hospital e por causa dos monstros da cidade eles vão atrás de Laura, que pode estar correndo perigo. Dentro do hospital, Maria se sente mal, começa a tossir e diz que está com uma ressaca muito forte e fica em um dos quartos do hospital descansando. James então parte sozinho em busca de Laura e quando ele vai ao telhado do apartamento ele encontra um diário de um paciente que parece estar muito mal, desenganado pelos médicos, e a pessoa que escreveu o diário diz que tem que voltar para casa, que está cansado e se sente patético e fraco. Assim como a faca de Angela, esse é outro item importante também para obter o final principal do jogo. Após ler o diário, o Pirâmide Red aparece novamente e ataca James, jogando ele para o andar de baixo do prédio. Após andar pelo hospital, finalmente James encontra Laura. Ele pergunta a ela de onde ela conhece Mary. Laura responde que conheceu Mary no ano passado e quando ambas tinham ficado internadas no hospital. James fica puto com Laura, chama ela de mentirosa. Como é que ela poderia ter conhecido Mary no ano passado se fazia 3 anos que ela havia morrido? James acaba se acalmando e diz para ambos saírem de lá, que é muito perigoso para uma criança ficar ali. Ele fica abismado com o fato de Laura não sofrer nenhum arranhão naquele lugar. E o curioso é que Laura não entende essa preocupação de James. Enquanto eles estão saindo, Laura diz que tem que voltar e pegar uma carta de Mary. Ela faz com que James entre no quarto e tranca ele pelo lado de fora, porque James havia chamado ela de mentirosa. Ela exige um pedido de desculpa dele, e nessa hora aparece outro inimigo, um que é suspenso por um ferro, e aparece um amontoado de carne com uma boca no centro. James mata ambos, mas nessa hora ele é levado para um mundo alternativo de Silent Hill. Depois de alguns eventos dentro do hospital, ele encontra Maria novamente. Ela fica puta com ele, cara, porque ele deixou ela sozinha e não voltou pra visitar ela pra saber como é que ela tava. Maria abraça James e pede que ele nunca mais a deixe só. Depois do diálogo, eles seguem para o subsolo do hospital e quem que aparece lá novamente? Pirâmide Red novamente, cara. Ele segue James e Maria. James consegue entrar em um elevador, mas Maria fica do lado de fora e o Pirâmide Red atravessa ela com uma lança, matando ela em frente a James sem que ele possa fazer absolutamente nada.
É óbvio que ele fica desolado com a morte de Maria. Ele já havia perdido sua esposa e agora perdeu a única companhia que ele tinha para ficar na cidade, uma pessoa que ele já estava começando a gostar. James lamenta muito a morte de Maria, mas ele percebe que ele tem que continuar sua busca por sua esposa e também por Laura. Ele sai do hospital e depois de andar um pouco durante a cidade, ele encontra uma passagem que leva para os andares subterrâneos e lá ele encontra novamente o Ed, aquele gordinho lá que eu falei para vocês. Ed diz que matou o cara porque ele estava fazendo piadinhas com ele. Ele diz que é muito fácil matar uma pessoa, basta puxar o gatilho e atirar. Logo depois disso, ele disse que estava brincando e que o cadáver já estava lá quando ele chegou. Ed vai embora e James continua explorando a cidade em busca de Laura, Mary e, acima de tudo, resposta para tudo aquilo que acontecia na cidade. Após vasculhar vários e vários lugares e resolver muitos enigmas, James dá de cara novamente com quem? Maria, e obviamente ele fica pasmo ao ver que ela está viva. Eu vou deixar essa cena pra vocês porque é muito melhor vocês assistirem com a legenda do que eu ficar falando aqui. You're alive! Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and then James, what are you talking about? just before, don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Quê? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Deu pra perceber que Maria tinha voltado e, por incrível que pareça, sabia de coisas do passado de James e Mary, o que acabou deixando ele muito mais confuso. James tenta descobrir um jeito de como tirar Maria daquele quarto, ele vasculha todo lugar e nessa procura ele escuta a voz de Angela gritando, pedindo ao seu pai que pare. Quando você segue essa voz e entra no quarto, James vê Angela sendo atacada por um monstro muito esquisito. E depois de matar a criatura, é possível compreender o que Angela passou e por que aquele monstro é daquela forma. Ela grita com James dizendo que ele é igual a todos os homens, se fazendo de gentil, mas que no fundo ele só quer uma única coisa, que é bem mais fácil que ele assuma isso ou que ele a force a ter relações sexuais com ele da mesma forma que o pai dela fazia. E antes de sair, ela diz que James já deve ter encontrado uma substituta para sua mulher. Depois desse embate com o pai de Angela, é hora de salvar Maria novamente. Finalmente, James encontra a porta que dá acesso ao quarto onde ela estava presa e ele tem outra surpresa. Maria está morta novamente, deitada na cama, coberta de sangue e com o rosto muito machucado. Como não há nada a ser feito, James deixa Maria no quarto e vai embora. No jogo não diz quem matou Maria nesse momento, mas pode-se imaginar que foi o Pirâmide Red mais uma vez. Depois de algum tempo, James encontra Ed novamente, totalmente maluco e matando todos que ele considerava bullies, aquelas pessoas que tratavam ele como gordo que não servia pra absolutamente nada. James percebe que tem algo errado com Ed e pergunta se ele havia enlouquecido. Ed se vira contra James e passa a ver com um daqueles que fazem piadas dele. Ele conta que tempos atrás ele matou um cachorro e que foi muito divertido ver o cachorro lambendo as próprias tripas e que logo em seguida atirou na perna do dono do cachorro, fazendo o cara gemer de dor mais do que o animal. Ed diz que a cidade havia atraído ambos e que eles não eram tão diferentes assim. Ambos se enfrentam e James acaba matando Ed. Depois da luta, James se dá conta que matou um ser humano e pergunta se realmente Mary morreu há 3 anos atrás. Nessa hora, se você for ao inventário, a carta que Mary supostamente tinha escrito a James vai estar em branco e todo o texto sumiu. Finalmente, James parte em direção ao último lugar que poderia ser considerado especial por ele e por Mary, o Hotel Lakeview.
Lá ele encontra a Laura novamente, ela mostra uma carta a James de data de uma semana atrás, onde ela dá os parabéns para Laura e pede desculpa por ela não se despedir dela. Laura diz que tem outra carta, mas que deve ter caído em algum lugar e sai para procurar a carta. James segue outro caminho e finalmente encontra a fita que Maria falou lá naquela cena da cela, né? Vocês devem estar lembrados aí. Essa cena é outra que vocês têm que assistir e eu vou deixar a legenda em português para vocês. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Depois de ver o vídeo, James recobra a memória e lembra que Mary não morreu da doença que ela tinha. Ela morreu porque ele a havia matado. 3 anos atrás foi quando Mary deu indícios de que estava doente, por isso ela tosse nesse vídeo aí. Foi ali que ela começou a ficar doente, não o momento que ela havia morrido. Por isso Laura conheceu Mary no ano anterior e por isso ela havia recebido uma carta de parabéns vinda de Mary com data de uma semana atrás. Quando eu for falar dos personagens mais lá na frente, eu serei mais detalhista quanto à morte de Mary. Voltando aqui pra cena, depois de lembrar o que fez, James fica extremamente abatido e nessa hora Laura entra no quarto e pergunta se ele conseguiu encontrar Mary. James diz que Mary morreu e Laura pergunta se ela morreu da doença que ela tinha. James confirma a ela que não, ela morreu porque ele a havia matado. Então Laura se irrita com James e diz que odeia ele e que ela sempre esteve certa em achar que ele não se importava com Mary. Laura comenta que Mary sempre esteve esperando por ele e questiona o motivo dele ter feito isso. James não tem muito o que dizer para Laura, apenas pede desculpa. Antes de sair do quarto, o rádio de James começa a fazer o mesmo barulho que fez no início do jogo, só que dessa vez o áudio está completo. É a voz de Mary dizendo que espera James, perguntando onde ele está. Mesmo lembrando que fez a sua esposa, James ignora o fato de tê-la matado e continua sua procura por ela. Em determinada parte no hotel, ele acessa uma porta que leva a uma escada imaginária. Eu digo imaginária porque ela não está em canto nenhum no mapa, e no meio da escadaria você encontra a Angela. Ela está muito transtornada e chega a confundir James com sua mãe. Ela agradece a James por tê-la salvo, mas que preferia que ele não tivesse feito isso. Como eu disse anteriormente, Angela é estuprada constantemente por seu pai, e o pior de tudo é que a mãe dela sabia disso, e dizia que Angela merecia tudo aquilo que acontecia com ela. Com relação a Angela, uma coisa que eu deixei pra falar agora pra vocês é que, assim como Ed e James, ela foi... Nossa, que história pesada, hein? Nossa, esse resumo foi feito em 2013. Então esse jogo ele é de antes de 2013. Nossa, e abordar uma coisa assim tão pesada num jogo de videogame? Ao mesmo tempo que é interessante, nossa. Foi atraída para Silent Hill por conta de um crime que ela havia cometido, e o crime que Angela cometeu foi ter matado seu próprio pai. Da mesma forma que James não lembrava de ter matado Mary, Angela suprimiu a memória do homicídio de seu pai. Aí alguns de vocês podem achar no mínimo estranho fatos como esse terem sido esquecidos por James e Angela. Na verdade, isso realmente existe. Existem estudos que comprovam que o cérebro pode sim suprimir memórias traumáticas, e isso é o que acontece com os personagens. Voltando à história aqui, Angela pede a faca dela de volta e James diz que não irá devolvê-la. Ela questiona se James irá guardar a faca para que ele possa cometer suicídio. James responde que nunca faria isso. Depois desse diálogo, Angela sobe a escada em chamas e desaparece em meio ao fogo. Então James continua sua busca por sua esposa falecida e o último lugar que falta ele ir é ao telhado do hotel. No caminho ele passa por uma porta e vê 2 Pyramid Heads dessa vez. E mais uma vez Maria está lá para ser executada e pela terceira vez é assassinada pelo cabeça de pirâmide. Nessa hora James percebe o real motivo do Pyramid Head estar lá. Em função da fraqueza dele não encarar os fatos, o Pyramid Head surgiu como carrasco para punir James pelo que ele havia feito à sua esposa. James luta contra os 2 Pyramid Head e os mata, então ele vai para o telhado do hotel. Lá ele encontra Maria mais uma vez, dessa vez usando as roupas de Mary.
Ela lembra do homicídio cometido por James e Maria conta que ela tá lá por ele. Diz que ela nunca irá gritar com ele ou tratá-lo mal, que era isso que James queria. James diz que está de saco cheio dela e que o único problema é que ela não é Mary. Ambos lutam e dessa vez quem mata Maria é o próprio James. A partir daí temos o final do jogo e esse é mais um que vocês assistirão com legenda. Só um pequeno detalhe, essa trilha sonora que toca no final aí, fui eu que coloquei, ela não aparece originalmente no jogo e eu vi de um cara que eu vou deixar o link do canal dele na descrição. Eu achei muito massa a montagem que ele fez e eu fiz semelhante ao que ele havia feito, beleza? Então curtam o final aí. James. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not the whole truth. You also said that you didn't want to die. The truth is, part of me hated you for taking away my life. You killed me, and you're suffering for it. It's enough, James. Mary? James. Now I understand the real reason I came to this town. I wonder, what was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you.
Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me, but I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I'm so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. Resumindo, eu não entendi nada. Ele matou ou não matou a mulher? Aquela mulher entrou no meio do fogo, foi pra onde? O que aconteceu com o gordinho? Por que tinha aqueles bichos feios lá? Se era só coisa da cabeça dele? Ele tava louco, então? Não entendi nada. Gente, imagina a pessoa jogando um trem desse em 2013. Ou ela ia achar a história muito uau, ou ela ia falar que bosta, não entendi nada. Caramba. Não, acabou? James, you made me happy. Que horror, que tristeza, gente. Final in Water. Eu disse durante o vídeo que o final in Water era o verdadeiro final. Nada no jogo diz isso, inclusive a Konami fez exatamente o que tinha feito em Silent Hill 1. Disse que não havia final verdadeiro, mas depois que lançou o Silent Hill 3, todo mundo ficou sabendo qual era realmente o final verdadeiro.
Eu explico por que eu acho que o In Water é o verdadeiro final de Silent Hill. Durante o jogo inteiro, James demonstra que tem uma preocupação com Mary e em alguns momentos aparenta ter tendências suicidas, tipo pulando em vários buracos sem saber a profundidade. Não importa se há perigo ou não, ele faz de tudo para encontrar sua mulher, demonstrando que ele faria tudo por Mary. Quando Angela diz que ele já deve ter encontrado uma substituta para Mary, ele diz que isso é impossível. James amava Mary de verdade. Mary adoeceu e James adoeceu também, só que a doença dele não foi física, foi emocional. Ele matou Mary porque não aguentou ver sua esposa daquele jeito. Nesse final, James percebe o que ele fez e não consegue lidar com isso e joga seu carro no lago Toluca e se mata. James foi para Silent Hill desde o princípio para se matar, mas ao chegar na cidade ele suprimiu a memória da morte de Mary. Eu conversei no Twitter com um dos membros do Silent Team, que era o grupo responsável pelos 3 primeiros Silent Hill, e o cara que eu conversei era o criador dos monstros, incluindo o Pyramid Head. Eu perguntei pra ele se o final In Water era o verdadeiro final do jogo. Ele disse que não existia um final verdadeiro, que existia um para cada jogador, mas que o final In Water era o final mais natural de James, ou seja, era o final que mais fazia sentido. Em Silent Hill 4, por exemplo, Frank Sutherland, pai de James, afirma que perdeu um filho e uma nora em Silent Hill. Além disso, existe um livro chamado Silent Hill Graphic Novel que conta a história do jogo, e esse trecho que eu coloquei no vídeo é a última frase do livro, ou seja, no próprio livro oficial da Konami eles adotam o final In Water como sendo verdadeiro. Final Live. Nesse final, James tem uma última conversa com Mary e ela pede a James que siga com sua vida e entrega a verdadeira carta, só que dessa vez completa. A carta é a mesma do final In Water. James vai embora de Silent Hill e leva Laura com ele, já que esse era o verdadeiro desejo de Mary caso ela sobrevivesse, que Laura fosse adotada pelo casal. O que a Tina tava fazendo sozinha nessa cidade? Final Maria. Nesse final, o boss é Mary e ela não perdoa James por tê-la matado e luta contra ele. Depois de vencer a luta, James vai uma última vez ao parque e lá ele encontra Maria mais uma vez. Ele diz que quer que ela fique com ele e ambos deixam a cidade. Antes de chegar ao carro, Maria tem uma crise de tosse, levando a crer que ela possui a mesma doença de Mary. Para mim, dos 4 finais mais prováveis do jogo, o final Maria é o mais incoerente. É claro que isso é só uma opinião minha, né? Do something about that cough. Final Rebirth. Nesse final, James descobre que existe uma possibilidade de ressuscitar Mary e reúne 4 itens necessários para isso. O jogo termina semelhante ao In Water, só que em vez de James se matar, ele pega um barco e vai ao templo no lago tentar ressuscitar Mary e, ao que tudo indica, ele consegue. Forgive me for waking you. But without you, I just can't go on. I can't live without you, Mary. This town, Silent Hill. Pô, mas você viu o preço da faculdade? Eu vou pagar como, cara? Ó, que é isso, irmão? No Pra Valer você financia seus... The old gods haven't left this place. And they still grant power to those who venerate them. Power to defy even death. Final Dog. É um dos finais zoeira que tem no jogo. Nesse final, James descobre que um cachorrinho chamado Mira é responsável por todas as loucuras que aparecem na cidade. Esse aqui é só um final que é pra quebrar a atmosfera pesada do jogo. Final UFO. A Konami manteve o final UFO que já havia aparecido no primeiro jogo e meio que deu uma continuidade, onde Harry Mason, protagonista de Silent Hill 1, aparece e dispara uma arma contra James e com a ajuda de um ET eles abduzem o protagonista de Silent Hill 2. Uma das coisas que eu queria falar do James com vocês é o seguinte: quase todo mundo que jogou Silent Hill ou leu alguma coisa sobre o jogo afirma categoricamente que James não amava Mary. A grande maioria das pessoas pensam assim, mas cara, pra mim isso é ridículo. Aí vocês podem me perguntar, se James realmente amava Mary, por que ele a matou? James, depois da doença de Mary, foi muito maltratado por ela, inclusive chegou a beber bastante por causa disso. Mary tinha alterações constantes de humor, em certo momento, por exemplo, ele compra um buquê de flores pra ela e quando ele vai entregar, ela manda ele embora com esse buquê, dizendo que ela não merece
fosse receber flores. Se ele não amasse Mary de verdade, ele não tentaria agradá-la. Outro exemplo é na carta final que ele recebe de Mary, onde ela diz que James sempre fez tudo por ela, mas que ela não pôde retribuir absolutamente nada. Alguém que fez o que James fez para encontrar sua esposa não pode ser acusado de ter só interesse em sexo, como foi dito por muitos aí. Mas algumas pessoas podem vir e dizer: mas o James não gostava da Mary, seu desejo era unicamente sexual, e a prova disso é que todo monstro da cidade está ligado a isso. É verdade que quase todo monstro da cidade está ligado ao desejo sexual de James, mas isso não implica dizer que esse era o único desejo que ele tinha em relação à sua esposa, e eu explico isso. O jogo leva a crer que James nunca havia traído sua esposa no período em que ele esteve doente, e também nunca havia tido relações sexuais com ela nesse período. Então é perfeitamente normal pensar que durante 3 anos James não se relacionou com ninguém. Por isso a repressão sexual dele é tão forte. Ao chegar em Silent Hill foi manifestada na forma do manequim, por exemplo. Mary Sutherland, a esposa falecida de James. Mary foi acometida de uma doença gravíssima, porém desconhecida. Durante o período em que esteve doente, Mary ficou muito desfigurada, perdeu parte do cabelo, o rosto ficou muito deformado, então por isso ela passou a ter alterações frequentes de humor, e essas alterações acabaram afastando o James, como eu falei anteriormente. Como foi que Mary morreu? Eu vou explicar da forma que eu entendi, já que o jogo abre margem para interpretação. Mary adoeceu e próximo de sua morte ela foi liberada do hospital, como é dito na carta final dela. Mas ela foi liberada não porque ela estava ficando boa, e sim porque os médicos queriam que ela passasse o tempo com a família. Ela, de certa forma, estava feliz em ter que voltar para casa, mas não tinha certeza se James iria querer que ela voltasse daquela forma. Ela escreveu aquela carta pouco antes de morrer, não foi 3 anos atrás. Ela provavelmente ficou um pouco tempo em casa, até que James não aguentou ver ela daquela forma e a matou. Depois de matá-la, James provavelmente viu a carta que ela havia escrito e não aguentou a culpa por isso. Ele foi a Silent Hill com o corpo de Mary no carro e pretendia se matar ao chegar lá. Essa parte dela tá dentro do carro, junto com James na hora que ele joga o carro dentro d'água, não é dita no jogo. Mas no Twitter de um dos responsáveis pela criação do jogo, o diretor de arte Masahiro Ito, ele afirma que Mary estava no carro junto de James, não no porta-mala, mas no banco de trás. E quando James chegou na cidade, ele esqueceu de tudo isso, e quando ele lembrou, ele jogou o carro no lago e se matou. Maria foi mais uma das criações de Silent Hill baseadas nos desejos de James. Isso fica evidente no segundo cenário do jogo, onde você joga com Maria. O nome do cenário é Born from a Wish, ou Nascida de um Desejo. Eu não vou entrar muito nesse mérito e muito provavelmente vou fazer um vídeo falando especificamente desse cenário do jogo. Maria é uma mulher muito bonita e que lembra bastante a falecida esposa de James. A diferença entre elas está nas roupas e no comportamento. Maria é a forma como James desejava que sua esposa fosse, mais provocante tanto no falar quanto no vestir. Em alguns momentos, principalmente como na prisão, Maria demonstra possuir memórias de Mary e deixa James confuso. Ela é definida como sendo cheia de energia e também como sendo o oposto de Mary. Uma curiosidade em relação a ela é que existem boatos que ela foi inspirada na cantora Christina Aguilera, outros dizem que ela foi inspirada na atriz Cameron Diaz. Apesar dos boatos, a Konami nunca confirmou absolutamente nada. Maria é dublada e tem sua captura de movimento baseadas na dubladora Monica Taylor Horgan. Eu vou deixar uma cena do making of da dublagem aí pra vocês. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Angela Orozco. Angela é uma adolescente com problemas familiares e foi a Silent Hill em busca de sua mãe, seu pai e seu irmão. Assim como James, ela suprimiu a memória da morte de seu pai. Ela mesma havia o matado. O motivo dela ter matado vocês viram durante o vídeo. Angela foi violentada por seu pai várias vezes, que constantemente aparecia bêbado em sua casa e estuprava sua filha. Ela não aguentou essa situação e apunhalou várias vezes o pescoço de seu pai. Isso é dito em um jornal que fica próximo à luta contra o Abstract Dead. A faca que ela aparece segurando no apartamento foi a mesma faca utilizada para cometer o assassinato. O quarto onde Angela encontra o Abstract Dead é mais uma forma criada por Silent Hill. Essas coisas na parede aí em movimento de entrar e sair simbolizam o sexo, alguma coisa que estava presente na mente de Angela. De todos os personagens, para mim Angela aqui tem a história mais traumática. No livro oficial do jogo, mostra Angela como garçonete e lá diz que esse era o emprego que ela odiava, pelo fato de odiar o cheiro de carne e porque os homens viviam tentando tocar nela. Angela é a primeira a perceber por que foi chamada a cidade. Em Silent Hill, cada personagem vê a cidade de uma forma, de acordo com seus problemas. Por exemplo, para Laura, a cidade está completamente normal, já que ela não tem maldade ou culpa. Para Ed, a cidade está cheia de bullies, pessoas que tiram onda com a cara dele direto. Para a Angela, o mundo de Silent Hill é envolto em chamas, já que durante a sua vida inteira, sua vida foi igual ao inferno. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this.
Ed Dombrowski. Um dos 3 que foram chamados a Silent Hill para ser julgado, Ed tinha mania de perseguição e uma espécie de complexo de inferioridade. Para ele, todas as pessoas estavam lá para zombar dele, dizer que ele não servia para nada, que era só um saco de banha e essas coisas. E por passar por isso durante a vida inteira, ele adquiriu essa mania de perseguição. Até que um dia ele encontrou um cachorro e no auge de sua loucura, ele achou que até o cachorro estava tirando sarro com a cara dele. Ele sacou uma arma e matou o cachorro. Logo em seguida, o dono do cachorro apareceu e Ed atirou nele também, só que dessa vez na perna. Ed fugiu e nessa fuga ele foi para Silent Hill e no caminho ele encontrou Laura, o que justifica o fato de ambos se conhecerem. Para Ed, todos os inimigos da cidade são bullies e ele sempre os mata, por isso Ed é sempre visto ao lado de cadáveres. Laura. Laura é uma órfã que ficou amiga de Mary no período em que ambas ficaram no hospital. Mary desenvolveu uma afinidade com Laura e tinha intenções de adotá-la. Laura é a única pessoa inocente em Silent Hill, por isso ela nunca vê nenhum tipo de aberração e anda pela cidade inteira como se nada tivesse acontecido. Ela a princípio tem uma certa antipatia em relação a James, principalmente pelo que Mary falava dele. Depois de algum tempo ela passa a gostar mais do James. Love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? Eu vou falar agora dos inimigos do jogo. Como vocês sabem, todos os inimigos de Silent Hill são reflexos da mente de alguém. No caso de Silent Hill 2, os monstros são reflexos da mente de James, então bora lá. O primeiro inimigo que nós encontramos é o Lying Figure, também é o mais comum. Esse inimigo parece que ele é preso por uma camisa de força e fica se contorcendo como se estivesse sentindo muita dor. E esse monstro ele representa a visão de James da dor que ele imaginava que Mary sentia com a doença dela. Nurse ou enfermeira. Nesse jogo ela mudou um pouco a aparência em relação ao primeiro, um pouco não, mudou muito na verdade. E ela reflete o que James via nas enfermeiras de uma forma distorcida. É mais ou menos assim. James tinha suas necessidades e é possível imaginar que com a doença de Mary, James passou muito tempo sem ter dado um minha. Tanto que em determinado momento ele cogitou ter relações sexuais com Mary, mesmo ela estando em um estado deplorável. Por isso grande parte dos monstros possuem caráter sexual. Eu imagino que no caso da Nurse é o seguinte: ele devia ver aquelas enfermeiras gostosas tomando conta da Mary e acabou ficando com aquilo na cabeça. Por isso as enfermeiras têm esse visual com as pernas do lado de fora, uniforme decotado, fora que enfermeira é fetiche de muita gente. No jogo ela é chamada de Nurse Bubblehead, ou enfermeira cabeça de bolha. Pode ser que como a Mary havia ficado com o rosto deformado pela doença e algumas partes do rosto semelhante a bolhas aparecem nela, o James imaginou o corpo das enfermeiras com o rosto de Mary. É claro que isso tudo é definido pelo poder macabro de Silent Hill, mas isso é só uma opinião, pode ser só uma possibilidade, mas que ao meu ver faz sentido. Uma outra coisa interessante que eu li sobre a Nurse é que esse movimento que as enfermeiras fazem com a cabeça é uma referência ao movimento que Mary fez enquanto era asfixiada por James. Além disso, a Nurse tinha 3 modelos originais. Eu gostei só do modelo final, mas eu vou deixar a foto aí dos 3 pra vocês compararem e ver se vocês gostaram de algum. Terceiro inimigo, Flesh Lips. Pra mim é o monstro mais esquisito de todo o jogo. A aparência dele é um amontoado de carne presa numa gaiola de ferro, lá sei lá que diabo que é aquilo ali, com os braços e pernas saindo. Esse monstro é meio complicado de se decifrar, mas tem uma explicação. Eu imagino que ele seja um retrato do que James via em Mary nos seus últimos dias de vida. Ela já estava muito deformada e vivia presa à sua cama. Acho que isso pode ser visto dessa forma. Um amontoado de carne preso por uma estrutura metálica, sendo como referência a Mary definhando na sua cama. Abstract Dead, ou Pai Abstrato, é um monstro que é reflexo da mente de Angela Orozco. Angela foi violentada quando era criança por seu pai, e esse monstro parece estar na posição onde ele está tendo relação sexual com alguém. Aí vocês me perguntam, Sandman, como diabo você viu alguém transando esse monte de carne aí? Realmente é complicado, mas eu vi isso na entrevista do cara que era responsável pela criação dos monstros, o Masahiro Ito, até citei ele anteriormente. Ele disse que o monstro traduz isso. Eu vou deixar 2 imagens que estão um pouco mais nítidas aí para vocês olharem. Pode não ficar 100% claro, mas faz sentido. Quando eu falei da Angela, eu disse que ela havia sido estuprada quando era criança. Foi estuprada por seu pai, por isso o monstro ele age dessa forma. Mas se o monstro é reflexo da mente de Angela, por que diabos ele ataca James? Angela, depois de ser estuprada na infância, passou a sentir nojo dos homens. Por isso eu acho que o Abstract Dead ataca James, como se fosse tipo um mecanismo de defesa da Angela, tentando afastar todo homem que chega perto dela.
Mandarim. Mandarim é um inimigo com o braço comprido e a ponta dos seus braços parece com o quê? Descobriram aí com o que parece? Cara, se eu fosse fazer um top 13 sobre tarados, com certeza o James seria o primeiro da lista. A simbologia por trás do Mandarim é que ele representa a frustração sexual de James aliada ao comportamento opressor dele. No livro de Memórias Perdidas, que é um livro oficial da Konami, que explica a origem dos monstros e tal, o significado, as metáforas dos monstros lá do jogo, o Mandarim é definido por um sentimento de angústia esmagadora, por isso não é permitido ele ficar no solo. Se vocês prestarem atenção, o único lugar que vocês encontram o Mandarim é no subsolo, abaixo de umas grades assim. Então faz bastante sentido. Manequim representa o desejo sexual de James. Como eu disse no caso da Nurse, em determinado momento James cogita ter relações sexuais com Mary, mesmo ela estando em um estado onde ela mesma se define como um monstro. Ou seja, ele não levava em consideração o rosto dela, o desejo dele era maior. Por isso é que o manequim ele é formado por um corpo feminino composto de duas extremidades, 2 pernas abaixo e 2 pernas na parte de cima, como vocês podem ver aí nas imagens. E por último vem ele, o maior vilão da história de Silent Hill, Pyramid Head. Pyramid Head nada mais é do que uma criação da mente de James, assim como Maria, e que tá lá pra punir ele pelo que ele fez com sua esposa. Por isso ele mata tantas vezes a Maria no jogo, para que o James fique vendo aquilo e sentindo várias e várias vezes o sentimento que ele teve ao matar Mary. Tem uma cena nos apartamentos no início do jogo onde o Pyramid Head parece estuprar 2 manequins, logo em seguida ele aparece estuprando um Lying Figure. Nessas cenas fica caracterizado a pressão sexual pelo que James passou, pelo que ele passa. Ali é tipo uma simbologia dizendo que o James queria ter relações sexuais com Mary mesmo ela estando doente. Então é uma forma de interpretar todas essas 2 cenas. Ainda com relação ao Pyramid Head, ele faz aparições em ambos os filmes de Silent Hill. No primeiro ele protagoniza uma cena brutal onde ele arranca a pele de uma mulher chamada Anna, ele arranca com a mão, cara, ele puxa o couro da mulher e sai arrastando. A cena é muito brutal e eu acho que a Konami peca um pouco em relação ao Pyramid Head. No Silent Hill 2, a justificativa pro cabeça de pirâmide está ali é perfeita. O James viu a foto de um carrasco no museu de Silent Hill e a soma do seu subconsciente mais os poderes da cidade acabou gerando o Pyramid Head. Perfeito até aí. O que eu acho foda é que a Konami se utiliza do carisma do personagem e sai colocando ele tudo que é jogo e filme só pra vender. Qual o motivo do Pyramid Head estar em jogos como Silent Hill Homecoming ou em filmes como Terror em Silent Hill e Silent Hill Revelation? Pyramid Head só aparece nesses filmes ou jogo pra constar, porque ele é o principal vilão da série e tem um certo apelo comercial. No filme é explicado que ele é meio que um guardião da Alessa e tal. Isso é uma coisa que nunca é dita no jogo. That's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Bom, assim, eu achei esquisito o jogo, né? Eu acho que eu não jogaria um jogo tão esquisito assim. Mas sabendo de todas essas coisas que ele explicou, né? É um jogo, assim... Primeiramente, o James ele é um tarado, mas segundo, é um jogo bem interessante, né? Com algumas coisas bem profundas, vai muito mais além do jogo, né? Então, talvez por isso que muitas pessoas gostam de jogo, pelo desenvolvimento do personagem, pela profundidade e tal. Não é algo tão superficial, sabe? E agora eu entendi um pouco melhor, né? Que eu não tinha entendido antes. Então, realmente bem interessante, né? E, tipo, que situação esquisita, né? Então vamos agora às curiosidades do jogo. Todos os cadáveres do jogo têm a aparência de James. Jaqueta verde, calça jeans azul. Isso pode ser explicado da seguinte forma. James se sentia morto depois de ter matado Mary. Por isso todos os cadáveres do jogo eram semelhantes a ele. Algumas pessoas interpretam isso de forma diferente. Interpretam o perigo que James corre na cidade. Eu não acho muito viável essa explicação não. Eu prefiro a minha interpretação, mas fica aí a cargo de vocês. O que vocês acham? Uma coisa que pouca gente atentou é que no momento em que você pega a lanterna, ela tá presa a um manequim que usa exatamente as mesmas roupas de Mary. O James até comenta que o manequim é normal, mas que as roupas fazem lembrar de algo, né? Essa curiosidade aqui é mais relacionada a Silent Hill, a cidade, que é o próprio jogo. Vocês sabiam que Silent Hill foi inspirado na cidade de Centralia, que fica na Pensilvânia? A história de Centralia é a seguinte: em 1961, a prefeitura de Centralia procurava um lugar para incinerar o lixo e acabou usando uma velha mina de carvão abandonado. O fogo atingiu um nível absurdo e começou a queimar tudo no subsolo. Fumaça, cinzas, gases tóxicos logo invadiram a cidade, tornando quase que impossível alguém morar lá. A aparência da cidade é semelhante a Silent Hill,
por causa da névoa em volta. No filme Terror e Silent Hill, por exemplo, a impressão que se dá é que caem cinzas do céu. Na hora que a Rose pega um floco lá que parece ser neve, ela aperta e vê que é cinza. Então é tipo uma referência à cidade de Centralia, que serviu de inspiração para Silent Hill. No quarto 109, quando Angela tenta suicídio, uma foto pode ser encontrada e ao que tudo indica, ela é da família de Angela. A foto é rasgada entre uma menina e seu pai, o que implica que Angela pode ter sido uma criança quando seu pai abusava sexualmente dela, e que ela rasgou a foto por odiar seu pai. Outra curiosidade ainda em relação a Angela é que, antes de entrar no quarto, existem duas portas. Tudo em Silent Hill é relacionado à simbologia de várias coisas, e você pode ver que uma porta ela é branca, tipo pura, e a outra porta ela é meio escura, com umas tábuas fechando e tal, e tem um urso que representa tipo a inocência, coisa de criança encostado no canto. Pode também ser uma referência tipo a inocência ficou do lado de fora e o que acontecia dentro daquele quarto era algo sombrio e tal. Pode ser interpretado dessa forma também, isso aí dá margem para muita interpretação. Depois de matar Ed, James sente remorso por ter matado um ser humano e repentinamente ele se questiona se Mary realmente morreu 3 anos atrás. Nesse momento, se você checar o seu inventário, a carta que Mary escreveu vai estar em branco, e à medida que a história progride, a carta desaparece e depois é o envelope, dando a entender que James inventou essa carta como forma de não aceitar a morte de Mary e imaginando que ela poderia estar viva na cidade. Essa curiosidade aqui é foda, viu? Tem uma música no jogo chamada Reverse Wheel, que toca em um dos finais do jogo, e quando ela toca você não entende porra nenhuma. É esquisita, a música parece um gemido sem sentido. O grande lance é que ela só faz sentido se você tocar a música de trás pra frente. Eu vou deixar vocês olharem o final com a versão original e com a versão ao contrário. Agora bora ver como é que funciona ela invertida. Se fosse eu jogando um jogo desse com a trilha sonora dessa, Deus me livre, ia ter pesadelo. Laura diz aquela famosa reza americana, né? Agora eu me deito pra dormir, peço ao Senhor pra guardar minha alma. Se eu devo morrer antes de acordar, peço ao Senhor pra levar minha alma. Então aquela reza tradicional norte-americana, inclusive o Metallica até gravou a música Enter Sandman, ela tem esse trecho dessa oração. Muito foda. Pyramid Head, além de aparecer em filmes e outras coisas, ele aparece também no jogo Crazy Kart Racing, que é também da Konami. Agora vocês pensam aí, se Pyramid Head andando a pé e todo lambudo ele já é comedor, imagina de carro, hein? A pessoa que aparece na capa de Silent Hill 2 do PlayStation 2 é Angela Orozco. Pode ser surpresa pra muitos, inclusive foi pra mim, porque eu sempre achei que quem estampava a capa do jogo era o James, mas não, era a Angela. E a capa foi tirada dessa imagem aí que vocês estão vendo, que é a cena lá onde ela tá no apartamento e tal. Foi meio que surpresa pra mim saber disso. Todo Silent Hill tem esse final zoeira e o Silent Hill 2 tem um que é o Dog. Já até falei dele aí anteriormente. Mas a curiosidade, na verdade é apenas um detalhezinho simples, é que na hora que aparece o Ed Dombrowski, o cachorro começa a rosnar, fazendo alusão ao fato do Ed ter matado um cachorro e tal. Como eu disse, é mais um detalhezinho que uma curiosidade. Pouco antes da luta final com Ed, você se depara com 3 covas. Bom, passando aqui para te avisar que já estão abertas as inscrições para a nova turma do curso GrowArch 2.0. E o melhor, E nessas 3 covas, poucas pessoas perceberam isso, mas tem 3 lápides, e cada lápide tem o nome dos personagens, da Angela, do Ed e do James, sendo que a do James é a mais profunda. Vocês lembram lá no início do vídeo que eu disse que ia falar novamente do rádio e tal, quando ele pega o rádio pela primeira vez e aparece uma voz chiada? Pois é, ali é a voz de Mary e ela diz o seguinte: James, eu estou aqui, venha pra mim. James, eu estou esperando por você. Por que você quer me matar, James? É isso que ela fala e que corta no início do jogo. Muito massa, né? E a última curiosidade é essa aqui. No hospital existe um documento de um relato de 3 pacientes que estiveram internados lá em determinado momento. O nome deles são Jack Davis, Joshua Lewis e Joseph Barkin. Cada um com um tipo de comportamento diferente. Esse documento se refere à personalidade dos 3 personagens do jogo. Jack Davis possui tendências suicidas, representa a Angela. Joshua Lewis é complexado e tende a resolver as coisas pela violência, ele representa a Ed.
Joseph Barkin demonstrava culpa pela morte da filha e geralmente era calmo, mas em alguns momentos poderia se tornar agressivo. Ele representa James. Tem um detalhe importante em relação ao James ser representado pelo paciente com o nome Joseph. Todo mundo aqui já ouviu falar no Jack o Estripador, né? Se não, eu vou falar por alto aqui para que vocês tenham pelo menos uma base aí para saber do que eu tô falando. Jack the Ripper, como era conhecido, foi um assassino em série que apareceu na Inglaterra e suas vítimas eram prostitutas. Ele as matava cortando suas gargantas e em alguns casos mutilava outras partes do corpo também. Existem teorias que apontam que ele primeiro enforcava a vítima para que ela não fizesse barulho e depois as mutilava. Ele nunca foi pego e ninguém sabe exatamente quem ele era. Mas aí vocês me perguntam, o que isso tem a ver com James e o nome Joseph? Joseph era o nome de um dos suspeitos de ser o Jack o Estripador. E adivinha qual é o nome da última mulher que o Jack matou? É isso mesmo, Mary. E adivinha onde ela foi assassinada? Sua própria cama. Velho, muito foda isso, né, cara? É por esse tipo de referência que eu trato Silent Hill como uma obra-prima. O jogo é muito rico, cara, e tem muita coisa pra se interpretar. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês estão ligados que deu muito trabalho fazer esse vídeo aqui. Eu acredito que ficou visível na edição o trabalho que me deu. Meus parabéns, obrigado por ter recomendado. Assim, eu não jogaria esse jogo, né? Pela questão, mas depois eu entendi, porque eu não entenderia nada, né? Mas ele falou dos personagens, falou das referências, falou curiosidade, falou sobre muita coisa. Então, torna o jogo muito rico, como ele falou, muito rico, com muitas referências e tal. Muito, muito, muito interessante, né? Deve ter dado um trabalho, sabe? Reunir tudo isso pra poder criar um jogo e colocar na história, né? Então, realmente, eles mandaram muito bem. Ficou incrível, né? Parabéns a todos os envolvidos. Porém, eu não jogaria, né? Mas é o jogo especial de algumas pessoas, né? Não sei, né? E o James é um tarado. E eu não tenho muita coisa pra falar. Mas é isso, né? Se inscrevam, deixa o like, compartilhe com os amigos de vocês. Ativa o sininho pra sempre que eu postar de novo vocês serem indicados. Me segue no Instagram, @NandaGeek. Um beijo, fiquem com Deus. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.